Vossa Excelência, muito obrigado pelo convite. O título da minha apresentação, ela vai ser bastante técnica, mas eu simplifiquei a linguagem para que todos consigam entender o estudo que a gente fez. A minha empresa é uma empresa de tecnologias educacionais. A gente tem psicometrista na empresa, tem psicólogos na empresa, tem professores na empresa, programadores na empresa. Então foi muito fácil para a nossa equipe olhar para o cenário eleitoral e como as redes sociais se comportaram durante esse período eleitoral e chegar a conclusões técnicas, precisas, sem achismos, né? Então, como os elementos externos podem estar influenciando os ambientes sociais. Fico muito triste do Facebook não estar presente, porque essa apresentação ela é diretamente ao Facebook em especial. Ok? É uma apresentação focada no ambiente social que o Facebook nos oferece. Então, próximo slide. Aderbal Botelho, né? aderbal@gmail.com, especialista em perícia computacional. Eu prefiro o título de perito computacional do que de empresário, mas somos empresários também. E sou consultor especialista em projetos de reestruturação de segurança da informação e reestruturação em software livre, ou seja, eu venho do software livre. Eu trabalho com internet desde 96. Então, meu primeiro emprego foi em um provedor de internet. Então, entendo bem o que eu vou falar agora e espero que consiga simplificar para vocês alguns conceitos. O primeiro é o conceito de timeline, né? Por isso que era importante que o Facebook tivesse. Eu queria que todo mundo entendesse que a timeline ele é o pedaço do Facebook que fala sobre nós. Ele diz basicamente o que sou, quem sou, como penso. Então, se eu entrar na timeline de qualquer um de vocês aqui, eu basicamente consigo fazer em poucos minutos uma leitura de quem você é o próximo. E a segunda parte mais importante do Facebook é o feed de notícias, que é onde a gente vê o conteúdo de todo mundo. Quer dizer, a gente acha que vê o conteúdo de todo mundo, porque é nesse feed de notícia que mora o algoritmo, ou como alguns estudiosos preferem chamar, a bolha algorítmica. São várias bolhas, né? Deixar claro aqui que 25% de todo o market share de publicidade no mundo, hoje, está na mão do Facebook e do Google. Então, tudo isso que vocês vão ver daqui para diante é por dinheiro. Ou seja, completando o que o amigo aqui falou, o grande negócio é vender publicidade. Ok? Minha empresa é uma empresa anunciante do Facebook. O que a gente consegue ver e criar como anunciante chega a ser assustador. Eu consigo direcionar publicidades para exatamente aonde você está e exatamente o que você pensa e o que você é. Então, basicamente, nesse slide aí, a gente tem dois dados, né? 25% da mídia geral do mundo já pertence ao Facebook e ao Google, e na internet, os dois juntos representam 61% de toda a propaganda que é vista na internet. E o próximo. O feed de notícias, expandindo ele, né? Principais histórias, pode passar? É aí que mora a bolha algorítmica. Quando a gente vai lá no lado esquerdo do Facebook, logo abaixo do nosso nome, tem três pontinhos lá, só que ao invés de ser um em cima do outro, é um do lado do outro. A gente usou nosso dom artístico ali. Ele expande e aí você pode escolher. Se você quer ver as principais histórias, as principais histórias são as histórias que o Facebook triou para você, escolheu para você. Essas principais histórias basicamente funcionam assim. As pessoas que você mais curte, as pessoas que você mais vê, as pessoas que você tem mais afinidade ideológica, religiosa, social, o Facebook vai imprintar para vocês, naquela primeira opção, nas principais histórias, o conteúdo dessas pessoas. Por que ele faz isso? O Facebook ele não pode ser entediante. Se ele for entediante, as pessoas saem dele. Então eu preciso fazer ele ficar atrativo. Então eu preciso da bolha algorítmica para que fique atrativo para as pessoas. É isso que faz aquele efeito viciante do Facebook e que a gente não consegue muitas vezes até sair dele. Eu acho que é o lugar preferido para procrastinar das pessoas, né? O próximo, os mais recentes, pouca gente usa, é a linha temporal. Quando você ativa essa opção, os dados da timeline são exibidos de acordo com a linha do tempo. Então,
o mais recente primeiro, o mais antigo por último. O interessante é que essa opção, ela não pode ser definida definitivamente, ou seja, cada vez que você faz login, cada vez que você abre o browser e fecha, o Facebook lhe força a voltar para as principais stories. Então, toda vez que você quiser ver a sua linha do tempo de acordo com uma linha do tempo, ou um feed de notícia de forma temporal, você tem que voltar ali e configurar essa opção. Próximo. Eu quero deixar claro também aqui o conceito de API. Application Program Interface. Ou seja, a interface de programação de aplicação. O Facebook... ele não é aquele site bonitinho que a gente visita. Ele não é o aplicativo que nós instalamos no celular. O Facebook, ele é um conjunto de códigos, de APIs, de interfaces máquina-máquina, em que programadores experientes, como os que eu tenho na minha empresa e na minha equipe, sabem utilizar para buscar dados em grande quantidade no Facebook. Então, o Facebook tem um recurso chamado login social. Pode avançar para mostrar as setinhas. Eu tenho um website e eu quero que meu site autentique os usuários. E eu não quero necessariamente exigir que a pessoa crie uma conta. Então, eu peço o login social do Facebook. Você vai lá e faz login no Facebook. Observe que, nesse momento, o Facebook pergunta quais são as permissões que você gostaria de ceder para esse site. Muita gente não lê. Dentre dessas permissões, tem coisas do tipo comentar como você, ver seus amigos, ver seus contatos no celular, coisas desse tipo. Esses dados são, então, transferidos, depois que você autoriza, ao banco de dados do website. E, pode avançar mais um? O que me preocupa mais nessa arquitetura de API do Facebook, de login social, que é uma biblioteca muito famosa no meio dos programadores, chama OAuth, que a gente usa para fazer a busca dessas informações, é que esses dados acabam saindo dos servidores do Facebook, que muitas vezes seguem compliances de segurança da informação adequados, e vão para websites que muitas vezes não têm nenhum tipo de compliance de segurança da informação. Consequentemente, esse dado fica exposto. E permite que, aí o próximo slide... e permite que vazamentos aconteçam. No próximo slide, basicamente, eram perguntas para o Facebook, pode voltar. Era quais informações são possíveis de coletar. Na verdade, eu sei responder todas elas, mas não gostaria de responder aqui. Isso aqui eu vou deixar para que o Facebook, na oportunidade que eles tiverem, eles respondam. Quais são informações que são possíveis de coletar, de fazer coleta? É assustador quando vocês tomarem conhecimento exatamente de quais são. Quais permissões são possíveis obter? E se é possível publicar via API. Ou seja, se é possível publicar como uma pessoa na linguagem máquina-máquina. Eu também sei a resposta dessa e é assustadora. Então, basicamente essas três perguntas iniciais que eu gostaria de fazer para o Facebook, caso ele estivesse aqui. O próximo. Voltando para a API do Facebook. Pode voltar, avançar. Olha só, dentro desse ecossistema de API, a gente vai encontrar de tudo. Eu coloquei do lado esquerdo... em verde, as aplicações que a gente pode considerar válidas, tipo um software que você baixou para o seu desktop, para o seu computador e que você precisa e que pede para fazer login pelo Facebook, uma aplicação de celular, um jogo de Facebook, autenticações em sites. Vou também aqui endossar o colega... ele citou alguma coisa da autenticação, a boneca da Barbie poderia autenticar dentro disso aí. Do outro lado, lá direito, a gente tem os perigos, os riscos eminentes, as botnets, os hackers e os spammers. Ou seja, o lado mal intencionado da história também usa essas APIs. E isso torna a coisa... mais preocupante ainda. Porque quando a gente está falando em capturar informação que a pessoa autorizou para vender produto para ela, você autorizou, né? Você foi lá e disse, eu posso. Mas tudo bem que a interface não ajuda. A interface não é feita para você refletir sobre o que você está fazendo. Ela é feita para que você faça. Até isso é estudado na hora de induzir a pessoa a dar essas permissões. E esse lado obscuro da internet que eu vou tentar explicar como é que ele se aproveita do Facebook, da API do Facebook, para se passar por nós. Pode avançar. Quando eu falei ali dos dados roubados, né, para citar, o caso mais emblemático é o Cambridge Analytica.
uma base de dados gigantescas. Essa base de dados, inclusive, ela associa a nossos perfis, as nossas religiões, nossos números de telefone. Eu tenho, essa base você encontra ela na internet, não é algo impossível de se encontrar. E um detalhe, essa base de dados ela é antiga. Depois que o Facebook foi convidado ao Senado americano e teve aquela sessão emblemática em que o Mark Zuckerberg teve que se explicar, os números de telefone, as religiões, as 10 últimas abas abertas do nosso navegador pararam de ser compartilhadas com alguns anunciantes. Eu não vou dizer que todos, porque eu sou um anunciante pequeno, para mim foi bloqueado. Mas eu não sei se existe algum outro tipo de privilégio, algum outro nível de account que permitiria obter essas informações avançadas. Por isso que era importante o Facebook aqui para se explicar, né? Aí explicar para vocês o conceito de bot. Bot nada mais é do que um conjunto de comandos em sequência, cheio de condições, que permite, por exemplo, eu posso criar um bot para, por exemplo, ficar curtindo as minhas publicações e encher minhas publicações. A gente sabe que o Facebook não tem muita carisma, muito cuidado em autenticar os usuários. O Facebook ele só autentica os usuários que são pagantes. Eu, como assinante, eu tive que informar meu CPF para o Facebook, eu tive que mandar uma foto de rosto para o Facebook. Não sei se vocês sabem, o Facebook ele surgiu com um software, na verdade ele é uma plataforma de reconhecimento de face. O nome dele não é à toa, é Facebook. Porque quando lá na faculdade o Mark Zuckerberg começa o Facebook, ele queria classificar quem era bonito e quem era feio da faculdade dele. Então, basicamente, é um modelo matemático em que as pessoas alimentaram esse modelo matemático definindo padrões de beleza. Então, quando você define quem é bonito e quem é feio segundo uma amostragem X de pessoas, você consegue chegar a um modelo matemático e esse modelo matemático chegar e dizer quem é feio e quem é bonito segundo a matemática, ok? Então, segundo a ética e a moral dessas pessoas. Então, o bot ele tem essa finalidade de imitar um comportamento em série, em sequência, mas ele não é o pior dos nossos problemas. Próximo slide. O Facebook desabilita 1,3 bilhões de contas fakes. 1,3 bilhões de pessoas falsas. Isso é ruim até para mim, sabia? Porque quando eu vou anunciar, eu crio uma campanha, que eu aponto minhas tags para uma escola, para poder vender o meu produto, eu não sei se são pessoas de verdade ou falsas. 1,3 bilhões de gente, eu só sei que é gente para danado. Próximo slide. E agora é mostrar para vocês, já de forma mais sofisticada, como é que um bot pode ser utilizado com um outro componente chamado botnet. A botnet é como se fosse o controle remoto dos bots. Funciona mais ou menos assim. Eu escrevo bot, eu encapsulo esse bot num vírus, eu espalho esse vírus, vocês estão fã da minha candidatura ou estão fã da minha persona, vocês começam a frequentar meu site, o meu site infecta os celulares e os computadores ou os navegadores de vocês através de extensão. Eu posso fazer uma extensão Aderbal 2018. Vocês vão lá e instalam a extensão da Aderbal 2018. Na verdade, o que a extensão está fazendo? Ela está se comportando como um bot, ela está lendo, capturando os dados da minha timeline, afinal de contas eu estou logado no meu Facebook. Então o bot também, ele está no meu computador. Ele consegue lá buscar, ler a minha timeline, transmitir os dados da minha timeline para um controller da botnet, que pode ser, aí eu vou entrar na especulação, eu trabalho com supercomputação, o meu último trabalho como pessoa física foi no Instituto de Supercomputação do IMET, no Instituto Nacional de Meteorologia, e lá a gente tem poder de processamento para simular modelos matemáticos, que eu fiquei assim, nossa, e se eu usasse isso para calcular esses 50 mil itens que existem na base de dados sobre as nossas personalidades. Tudo isso que esses caras coletam, ou submetesse isso a um modelo matemático, não é impossível. E esse modelo matemático me traçasse perfis dessas pessoas, transmitindo para a botnet, que seria esse supercomputador, e devolvendo para o bot comandos, de acordo com o que ele leu e identificou na minha linha do tempo. Parece teoria da conspiração, né? Mas não é bem possível. Tecnicamente, eu trouxe o que é tecnicamente possível. E aí esse bot depois comenta, publica, interage como se fosse você. E aí quando você vai olhar lá a sua linha do tempo, ou sua
o seu feed de notícia, tem comentários seus em posts de outras pessoas que você não fez. Próximo slide. Pode passar? Pode completar? E aí, para simplificar, o controle da botnet manda o comando para o bot pode estar no seu computador, pode estar no seu notebook, no seu roteador, pode estar até no seu celular. Ele vai até a internet e, através de canais legítimos, ele publica como se fosse você, usando recursos de API e usando recursos de roubo de sessão. Eu consigo capturar a tua sessão e fazer o acesso como se fosse você. Próximo slide. E aqui é um exemplo que eu trouxe para a gente ter uma ideia. A gente catalogou uma sequência de posts durante a eleição. Eu não trouxe aqui os links para os posts, porque não é interessante que eles sejam públicos ainda mais sabendo que o Facebook não veio aqui. São comentários automatizados, isso aí. Se você olhar ali, do lado esquerdo, a primeira pessoa está comentando a mesma coisa da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Do lado direito, a mesma pessoa comentando a mesma coisa várias vezes. Então, a gente colocou um dos psicólogos que trabalham conosco, a gente tem um psicometrista, que é o professor Robson, uma psicóloga, que é a professora Sheila. Infelizmente, eles não puderam estar aqui, o Robson está com o pé quebrado, a Sheila está viajando em Maceió. E o que acontece? A gente começou a entrevistar essas pessoas que estão aí. Essas pessoas não sabem que comentaram. A gente tem aproximadamente dados de 200 mil pessoas que estão em condições parecidas. E aí, para que serve isso, Adeba? Qual o objetivo de eu encher um post com um texto que não quer dizer nada? Quando você clica ali, ver mais, ele fica do tamanho de uma régua de 30 centímetros de texto. Nesse caso, elas são pessoas verdadeiras. São pessoas verdadeiras. Isso foi o que assustou. No primeiro dia, quando a gente percebeu a gente chama de flood, esse tipo de técnica, ou seja, eu spamo o comentário, eu mando muitas mensagens em série. Nesse post em específico, tinha muito eleitor da candidatura do Bolsonaro, tinha muito eleitor da candidatura do Haddad, que era segundo turno, isso aí, duelando. Até 5 mil comentários, o duelo aconteceu. Depois de 5 mil comentários, essa rede começou a funcionar. E ficou impossível conversar. Porque a característica dos comentários de Facebook é o quê? Mais recente primeiro, mais antigos depois. E aí experimenta conversar com a pessoa com 10 mil comentários chegando em menos de 5 minutos no mesmo post. Você não consegue. Dessa forma, eu inviabilizo o contraditório. Eu inviabilizo o debate. E aí, quando eu inviabilizo o debate nas redes sociais, quem é que ganha? A mensagem rápida, a mensagem interpretativa, que eu consigo ler, mas não consigo desler. Sabe aqueles memes que só vem pouco texto, o suficiente para denegrir uma pessoa, o suficiente para denegrir uma ideia. Porém, é tão poucas palavras que o texto diz, que você não queria ver aquilo, você não queria ler aquilo, mas você leu e não tem mais como desler. E essas mensagens bem estruturadas, usando técnicas de comunicação sofisticado, essas mensagens, elas provocam reações emocionais. E aí entra todo um trabalho que o professor Robson faz com a gente, que interpretação desses dados, que quando a gente vai começa a ver como as provocações emocionais fazem as pessoas reagir impulsivamente, a gente vê verdadeiros delírios nas redes sociais. Todos aqui devem ter visto alguém que ficou doente durante essas eleições, tanto de um lado como do outro. Certo? Lógico, mais de um lado do que o outro, mas houve pessoas que ficaram doentes, literalmente, emocionalmente abaladas. Próximo. Aí eu trouxe as 4 últimas perguntas para o Facebook, que eu vou fazer também, né, normal, assim como as outras. A pergunta A: é possível controlar uma conta de usuário através de uma extensão de navegador ou código malicioso? Quer ver que a prova é que sim, que é possível? Existem programas que a gente instala no Chrome que automatizam as publicações no Facebook. Eu quero agendar uma publicação para 10 horas da noite de hoje. Quem trabalha com comunicação aqui, com certeza já usou essas ferramentas. Mas eu queria ver o Facebook dizer não, isso aí.
É possível identificar anunciantes que mais impulsionaram conteúdos durante as eleições? O que acontece? O Facebook tem um algoritmo, uma tecnologia muito sofisticada de identificação de conteúdo, imagens. Então, a tecnologia do Facebook permite fazer o CR, permite saber quem é feio, quem é bonito, permite saber um bocado de coisa. Então, a pergunta é, já que essa tecnologia consegue ler as fotos, consegue ler os conteúdos que estão na foto, seria possível a gente fazer um grande mapeamento, um grande processo pericial nesses conteúdos que foram publicados, impulsionados ou não durante a campanha eleitoral, e o Facebook classificar isso, guardar isso, dizer, está aqui, foi isso aqui que circulou. Seria possível? Eu sei que seria possível, mas acredito que eles não têm vontade de fazer. O critério que é usado para identificar anunciantes e usuários comuns é o mesmo? Com que frequência? O porquê dessa pergunta está claro, né? Eu sou autenticado no Facebook, o Facebook sabe que eu sou eu. Ele sabe que vocês são vocês, que não anunciam. A frequência de checagem disso é a mesma? A gente também sabe que não é. Os algoritmos de reconhecimento de imagens do Facebook são capazes de identificar se um determinado conteúdo tem discurso de ódio ou mesmo racista? Eu acredito que seja. Mas por que não é usado amplamente? Próximo slide. Obrigado. Senadora, muito obrigado. Olha, a gente ficaria te ouvindo o dia inteiro, viu? Porque você me assustou bastante aqui. Estava pensando aqui que quando eu digo, nas orações, a gente gosta de dizer para Jesus que minha vida em tuas mãos. Agora não é minha vida nas mãos do Facebook. Então, agora, o que mais me impressiona é como é que o TSE não deu atenção a isso. Porque, afinal de contas, é um tribunal superior e tinha que ter dado atenção.